Uma estratégia só é bem sucedida quando as pessoas envolvidas conhecem essa estratégia, né? Se as pessoas não conhecem a estratégia, elas não vão trabalhar para que aquela estratégia aconteça. E aí, então, a gente está falando desse momento de colocar isso no papel, de formalizar, para que as pessoas possam conhecer, então, quais são essas decisões. A gente está falando de planejamento estratégico. E o nível estratégico da empresa é a parte onde a gente lida com coisas mais abstratas, com coisas menos concretas, com coisas mais conceituais e pouco objetivas. Lida com coisas intangíveis, com coisas não palpáveis, que as pessoas têm dificuldade de compreender. Então é um esforço, muitas vezes, pedagógico mesmo, de você tentar pensar como que você pode fazer para tornar essas decisões abstratas, conceituais, pouco objetivas que você tomou, como que você torna isso acessível para as pessoas. Então, a gente está falando, nesse momento, dos enunciados do planejamento estratégico. Coisas de dispositivos, de alguns recursos que a empresa tem para fazer essa transposição, para colocar essas ideias estratégicas no papel. A gente viu até aqui aquilo que dá para a gente chamar de enunciados clássicos, né? Que é, ela definiu o seu core business, a missão e a visão da empresa. Algumas empresas optam também por definir objetivos, políticas e, por último, os valores. Mas tem uma novidade nesse setor, né, que algumas empresas começaram a adotar alguns enunciados diferentes desses aí, principalmente esses dois aqui, né? Então dá para a gente chamar aí, talvez, de enunciados modernos do planejamento estratégico, né, ou contemporâneos, né? Ao invés de fazer simplesmente missão, visão, valores, algumas empresas estão adotando criar um propósito e um manifesto. Primeiro, quando a gente fala de propósito, talvez o principal responsável por isso, das empresas terem um propósito, as empresas adotarem um propósito, foi esse autor desse livro aí. Comece pelo porquê. Ele coloca que o porquê, a razão de ser, é a principal coisa que a empresa tem que definir. É você começar pelo porquê. Por que essa empresa existe? As empresas, elas costumam saber muito bem o que ela faz. Eu faço esse produto, presto esse serviço. Ele é a parte lá de fora, né? Ele é a parte mais distante do núcleo ali, da essência do que a empresa realmente é. Antes ali de ter um produto, a empresa tem um como, que é o processo. É como você faz esse produto. Como você entrega esse produto. De que maneira você faz isso. Que cuidados você toma. Só que mais do que isso, mais do que esse como e do que, no centro, na essência, você tem o porquê. Por que você faz isso? E muitas empresas não sabem responder. O Sinek coloca ali no livro é que a gente começa a se preocupar com as coisas de fora primeiro. Então, o que eu vou fazer e como eu vou fazer? E aí a gente não enxerga o nosso próprio propósito. A gente vai deixando isso para lá. E aí, quando a gente para pensar qual é o nosso porquê, qual é o nosso propósito, a gente não consegue achar, porque colocamos tanta coisa em cima já, que você não sabe mais o porquê das coisas. Então ele fala, comece pelo porquê. Essa é a primeira resposta que você tem que dar. Por que essa empresa existe? Tem uma outra abordagem também que mostra a importância aí do propósito, que é do Instituto Gallup. Então ele propõe esse desenho da identidade organizacional, de como a empresa determina a sua identidade, do que faz parte da identidade da empresa. Você tem uma parte, um círculo externo dividido em 3 e um círculo interno ali dividido em 4 partes. Então, o que faz parte da identidade da empresa? Ela ter clareza no que ela oferece, clareza em como ela se comunica, né? Então, criar uma visão, missão, valores é importante para ter essa clareza, para deixar claro para a gente o que essa empresa faz. Ela tem que ter comprometimento, por isso que a empresa tem valores, ela se compromete com o meio ambiente, com a ética, com a sustentabilidade, com as questões sociais, enfim. Ela tem que ter consistência, então ela tem que fazer isso de maneira consistente, né? Mostrar que ela está realmente empenhada em fazer isso ao longo do tempo, e tem que ter alinhamento, né? Tem que ter essas coisas funcionando de maneira alinhada, todo mundo trabalhando ali de maneira integrada. E essas 4 coisas aqui, elas vão, de alguma maneira, gerar essas outras 3 aqui de fora, que é a marca, né? Então a marca da empresa é parte da identidade, qual é o nome da empresa, como é o logotipo, cores ela usa, como que é o discurso, o tom de voz que ela usa, né? Isso é a marca da empresa, a cultura da empresa e o propósito. Então, o propósito faz parte da identidade da empresa, segundo essa abordagem aqui do Instituto Gallup. Tanto o livro aqui do Sinek, quanto essas abordagens aqui do Gallup e de outros, acabaram criando essa cultura, essa moda, né, ou esse movimento das empresas criarem o seu propósito. Além de criar a missão e a visão, elas estabelecerem também um propósito.
Eu gosto desse texto aqui, desse cara chamado Graham, né? É um texto que foi publicado na Harvard Business Review, que ele explica bem nessa questão e a relação que existe do propósito com a missão e visão. Um propósito real, verdadeiro e palpável. A gente falou agora há pouco que missão e visão são conceituais, intangíveis, impalpáveis, abstratos demais. O propósito, ele é mais palpável. Então, um propósito real, verdadeiro e palpável dá motivo tangível para que decisões sejam tomadas e tarefas executadas. Quando a empresa define um propósito, ela está dando um motivo, dando um porquê das pessoas tomarem certas decisões e fazerem as coisas que têm que ser feitas lá dentro. Então, enquanto a missão descreve o negócio, né, a missão diz quem é a empresa, qual é o negócio, o que ela faz, a visão indica onde a empresa estará em alguns anos, e os valores descrevem a cultura, o propósito inspira e dá orientação prática. Aqui a Petrobras, que tem lá a sua missão, tem a visão que a gente viu, né? Mas ela optou por definir um propósito. Agora ela tem um propósito também. Esse propósito serve, então, para inspirar e dar orientação prática para as pessoas saberem como agir. Então, olha o que ele diz, qual que é o propósito, qual que é o porquê da Petrobras, né? Por que a Petrobras existe? Para prover energia que assegure a prosperidade de forma ética, segura e competitiva. Então, isso aqui vai motivar as pessoas a tomarem decisões e a agir de forma a assegurar prosperidade, de forma ética, de forma segura e de forma competitiva. Tomem decisões que façam da gente uma empresa competitiva. Tomem decisões que façam da gente uma empresa ética, uma empresa segura, uma empresa que gera prosperidade. Ela adotou recentemente também essa ideia de ter um propósito. Outro exemplo aqui, da Axê, né, que é uma empresa farmacêutica, né, fabricante de remédios aí. Parece poesia, né? Então ela criou aqui uma sequência de frases aqui que indicam qual que é o propósito dela. Enquanto a Petrobras era só uma frase ali, né, dessa empresa é essa sequência de frases ali que mais parece uma poesia. E tá tudo certo, não tem padrão, não tem receita, não tem um jeito só de fazer isso. O importante é cumprir o papel, né? E o papel aqui é inspirar e dar orientações práticas para a tomada de decisão. Então, qual que é o propósito dessa empresa? Para a dor, levamos alívio. Para a mente, tranquilidade. Para a pele, beleza. Para o mercado farmacêutico, levamos inovação. Para os profissionais da saúde, informação. Para os clientes, soluções. Para a floresta, levamos árvores. Para a comunidade, inclusão. Para os nossos colaboradores, oportunidades. Para a sociedade, mais cultura, educação e esporte. É uma empresa farmacêutica, né? O que ela está falando de cultura, educação e esporte? Ela está inspirando, ela está assumindo responsabilidades. Mais possibilidades para o seu tratamento, mais eficácia para quem cuida, mais respeito para o meio ambiente, mais futuro para as próximas gerações, mais bem-estar para toda a família. Nossa vocação é levar saúde e longevidade às pessoas. A nossa missão é levar mais vida para você. Isso aqui é motivador, é inspirador, né? Uma pessoa que trabalhe lá, lendo isso daqui, e se ela perceber que isso realmente é a prática da empresa, trabalha com mais vontade, né? Trabalha com mais interesse e tal. Porque vê sentido, vê porquê. Mais um exemplo aqui, esse é da BASF, né? Eu não vou ler tudo, né? Mas é um textinho meio longo aqui que ela diz, então, qual é o propósito dela. Mas aqui nessa primeira frase aqui já vai resumir bem, né? Na BASF somos apaixonados por química e por nossos clientes. Graças à nossa experiência, nosso espírito inovador e empreendedor e o poder da nossa integração, nossas inovações contribuíram decisivamente para mudar para melhor o mundo em que vivemos, por mais de 150 anos. Para sermos a empresa química líder mundial para nossos clientes, cresceremos lucrativamente e agregaremos valor à sociedade. É assim que criamos a química para o futuro sustentável. O propósito da BASF reflete o que nós fazemos e por que fazemos. Criamos química para um futuro sustentável. Então, olha que frase poderosa, né? Você trabalha na BASF? Trabalho. O que você faz? A gente cria química para um futuro sustentável. Tem muita informação dentro dessa frase. Por último aí, GoSat, né, uma empresa de rastreamento, né? Ela coloca até uma frase aqui no começo para indicar o que é o propósito, né? Propósito não é algo que se possa ter. Propósito é tudo aquilo que nos tornamos ao longo da nossa jornada. Olha que interessante, né? Então, propósito é uma coisa que a empresa constrói ao longo da sua jornada. E aí tem algumas frases aí que ela vai mostrar qual é o propósito dela. E basicamente ela vai resumir com essa frase aqui, né? Nada tem mais valor que a vida. Esse é nosso propósito. Queremos que também seja o seu.
Certo? Então percebe que é uma coisa bem motivacional, muitas vezes, né? Uma coisa conceitual, uma coisa que tem esse objetivo mesmo de inspirar as pessoas, de nortear as decisões, né? E é um jeito bem moderno, é um jeito bem atual de se fazer isso. Então é natural que a missão e a visão fiquem insuficientes, né? Definir só a missão e a visão não é suficiente para dizer tudo o que eu penso. Aí eu começo a criar um propósito também. Agora eu tenho um propósito, tenho uma razão de ser, tenho um motivo para estar fazendo as coisas dessa maneira. Mas normalmente o propósito é a primeira coisa que se define, a primeira coisa que você cria, né, do planejamento estratégico hoje em dia. E aí, compondo esse conjunto mais moderno, mais contemporâneo, de apontar qual é o caminho do planejamento estratégico da empresa, tem também o manifesto. Então, ele é uma apresentação da empresa para o seu público-alvo. Se você tivesse que explicar rapidamente para o seu público-alvo o que é a sua empresa, o que ela faz, como que ela trabalha, qual que é o seu diferencial, qual que é a essência, né, qual que é o porquê dessa empresa, como que você explicaria? Então, o manifesto é um discurso, normalmente em forma de texto ou vídeo, sobre a missão, a visão, os valores ou o propósito da empresa. É a empresa tentando explicar, de uma maneira resumida, qual é a sua missão, sua visão, seus valores, seu propósito. É como se ela colocasse uma camada a mais, né? Você já tem a missão, a visão ali e os valores, agora você vai explicar tudo isso de uma maneira que as pessoas consigam compreender. Num tom mais emocional, né? Num tom mais motivacional mesmo. Eu gosto dessa proposta do Adriano Franqueta. Ele explica quais são os elementos-chave e quais são os pontos principais que não podem faltar na redação de um manifesto. O manifesto é feito para causar impacto. Então é um texto que tem a pretensão de impactar as pessoas. Manifesto tem uma chamada para ação. O que é isso? Você pede no manifesto para as pessoas fazerem alguma coisa, né? Vamos junto mudar o mundo, né? Então é uma chamada de ação para você, empresa, para os seus funcionários, para os consumidores. O que você deseja ativar, inspirar, alterar, criar, né? Que comportamento que você quer que as pessoas tenham a partir daquilo que você se propõe fazer? Qual é o impacto que a sua empresa se propõe a provocar? Tem que ser uma coisa voltada para a paixão. O manifesto, ele agita as emoções, mostra que a empresa é vulnerável, que ela é autêntica, que ela está disposta a aprender com seus próprios erros. Se há algo sobre a missão ou metas da sua empresa que fazem o seu coração disparar, o que você tem que contar? É a paixão que você tem por fazer aquela missão e aquela visão que você escreveu acontecer. A essência da empresa tem que estar ali também, ou seja, o propósito, né? O que você acredita, por que está saindo da cama todos os dias para fazer isso. E o manifesto cria conexão, né? Um bom manifesto inspira e cria conexão. Funcionários venderão entusiasticamente e consumidores comprarão com entusiasmo. Vamos ver também alguns exemplos, né, de manifesto. Esse aqui é do Banco Inter, né? Um dos bancos digitais aí, né? Esses bancos modernos que apareceram agora, tal, né? Na linha do Nubank e outros aí. Os manifestos eu não vou ler todos, né? Porque aí é um texto maior, é uma explicação e tal, que pode até ter vídeo, como eu falei, né? Tá aqui, tem um videozinho que resume qual é o manifesto da empresa, mas a ideia é que, lendo isso aqui, você entenda tudo que você tem que entender a respeito daquela empresa. Qual é a missão, qual é a visão, qual que é o core business, qual que é o diferencial, qual que é o propósito, quais são os valores, enfim, o que eu posso esperar dessa empresa. Então, olha como que esse manifesto aqui do Banco Inter está estruturado. Os bancos ficaram parados no tempo, você não. Então ele já começa dando essa razão de ser, né? A gente é um banco que está aqui para ser diferente dos bancos tradicionais. Então, para mudar essa história dos bancos que ficaram parados no tempo, só uma revolução. Olha que inspirador. A gente está aqui para provocar uma revolução, para revolucionar a maneira como você se relaciona com o seu banco. Somos um banco sem agência, sem fila, sem tarifa. Isso é revolução. Como que isso é possível? Ele é digital e tal, né? Ele é gratuito. A nossa verdade não vai mudar. Aí conta um pouquinho de quais são os produtos, né? O que ele faz e tal. Se você se encontrasse com o dono dessa empresa e pedisse para ele, olha, o que a sua empresa faz? Ele certamente te contaria essa história aqui. Aqui é da empresa 99 Jobs. Ela é uma plataforma que disponibiliza trabalho freelancer, né? E olha que legal, né? Fez um sitezinho aqui bacana com um manifesto, né? Explicando o manifesto, algumas frases, tal, algumas etapas. Para que essa empresa existe? Uma empresa de seleção, de oportunidades de trabalho. Ela existe para que você faça o que você ama. Proporcionar que você trabalhe com aquilo que você realmente ama. Em toda a nossa vida passamos por obstáculos, geralmente sem questionar o porquê. É fácil se sentir preso.
uma pequena peça em uma grande máquina. Mas isso não tem que ser assim. Não desperdice sua vida não sendo você. Não peça permissão. A vida é muito curta para trabalhar em algo que não faz sentido para você. Faça suas próprias escolhas, seja corajoso, seja curioso. Pare de usar falta de dinheiro ou experiência como uma desculpa. Você não tem que arriscar tudo para explorar novas opções. Você deve isso a si mesmo. Olha que motivador, que engajador que é, que paixão que tem nisso. Para encontrar o trabalho que foi feito para você. Com esses elementos aí, a gente tem o arsenal aí de ferramentas à nossa disposição para fazer a formalização do nosso planejamento estratégico. Pelo menos das decisões mais abrangentes, das decisões mais profundas, mais essenciais do que é a empresa. O desafio é a gente conseguir colocar no papel, usando esses recursos aí, as ideias que a gente tem. Core business, missão, visão, valores, objetivos, política, propósito, manifesto. São recursos que a gente tem para fazer isso, para tirar da cabeça e colocar no papel.